Bom dia a todos aqui presentes, bom dia, imprensa, bom dia a todos que estão nos assistindo. Vou começar meus requerimentos de hoje parabenizando o Cascão. Hoje é aniversário do nosso colega vereador, então parabéns, Cascão, que Deus possa te abençoar grandemente, muita paz, saúde e muita sabedoria em toda a sua trajetória aí na sua vida. Parabéns. Vou aqui apresentar os requerimentos de hoje. Senhor presidente, a vereadora que subscreve respeitosamente requerer após ouvido plenário na forma regimental o envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, extensiva à secretaria competente, solicitando que seja realizado a supressão total do tronco remanescente retirado da antiga gameleira localizada na Praça São Vicente e que faça algum projeto ali. A gente tinha aquela gameleira linda, né, que foi retirada, infelizmente, né, vários pássaros ali teve seus ninhos retirados, mas ela estava condenada. Então, que possa tirar tudo aquilo ali, porque ficou horrível, está feio, é uma entrada da cidade, era uma coisa linda que agora ficou feio. Então, que suprima tudo e que dê uma utilidade aí para essa pracinha. Senhor presidente. Oi. Gostaria de poder assinar com a senhora. Obrigada, Cecília. Agora aqui eu vou fazer um anteprojeto que eu já tinha feito no mandato passado, já refiz ele e ainda não foi atendido. Então, domingo eu tive uma situação, domingo não, sábado à noite eu tive uma situação que eu não poderia ter feito resgate, que é uma família, uma mãezinha com 6 filhotes filhotes, lá no Cidade Nova, que tinha um caminhão de piche, os filhotes estavam todos cheios de piche, todo um colado no outro, estava uma situação caótica, e eu estava na roça, minha mãe foi lá e fez o resgate com a Lohane, o marido dela. Graças a Deus, os filhotes sobreviveram, ainda estão com piche, a gente tem que tentar retirar mais piche. Se eu tivesse deixado, teriam morrido. E hoje a gente deparou com uma outra situação, a qual a gente acionou o canil municipal, eles disseram que vão lá, que é aquele morador de rua, o DJ, que fica ali perto do ambulatório da EMEPAC, ele tem vários animais com uma carrocinha, e ele foi internado com problemas de saúde. Seus animais ficaram na carrocinha. Os pertences dele foram furtados, mas os animais estão lá. E a gente pediu apoio aí para o canil municipal ir lá e levar esses animais para o canil até que ele se restabeleça, porque com certeza ele vai querer esses animais de volta. E para que a gente tenha esse atendimento adequado e para que eu possa tirar a sobrecarga das minhas costas, a gente precisa que o canil municipal seja estruturado. O canil municipal não tem um resgatista, ele tem um carro, a Toro, que o Zé Vitor nos deu, né, para destinar para o canil municipal, mas ele não tem um motorista. Quem anda na Toro é o diretor do canil. Então, assim, a gente lá tem os ACE, que fazem a limpeza, que fazem o tratamento dos animais, tem o diretor, tem os veterinários e tem estagiário. Mas a gente não tem os funcionários que precisam ter para que a gente tire a sobrecarga dos bombeiros, porque quando tem alguma situação de atropelamento, o canil só recebe se for através dos bombeiros, isso não pode existir. Isso não é função dos bombeiros, isso é uma função do poder público. Então, ele não pode terceirizar essa função para os bombeiros, igual está sendo feito há vários anos na nossa cidade. Então, a gente precisa que, para que tudo se resolva, que sejam criados alguns cargos próprios do canil municipal, que tire essas pessoas, esses ACS que estão lá fazendo essa função, que tire essa responsabilidade do corpo de bombeiros, que não é, né? Se for um animal em situação de risco, igual um gato em cima de uma árvore, é um animal selvagem, ok. Mas um atropelamento, um animal que às vezes é mais complicado de pegar, né? Um cachorro que está com espinho na boca, que vai atrás de ouriço-cacheiro e tudo, então isso não é atribuição. E a gente precisa devolver as atribuições para o poder público, mas para isso a gente precisa que esse anteprojeto aqui seja atendido através aí do Executivo. Senhor presidente, a vereadora que subscreve respeitosamente requerer, após ouvido plenário na forma regimental, o envio de ofício ao prefeito municipal Renato Carvalho Fernandes, encaminhando o anteprojeto de lei para apreciação e avaliação, o qual dispõe sobre regulamentação dos cargos e salários do canil municipal de Araguari.
Nesses termos, pede espera deferimento, Câmara Municipal de Araguari, 9 de setembro de 2025. Dispõe sobre a regulamentação dos cargos e salários do Canil Municipal de Araguari. O prefeito do município faz saber e a Câmara aprova e eu sanciono com base no artigo 71, inciso 3º, da Lei Orgânica do Município, a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado os seguintes cargos para a efetivação do Canil Municipal. Parágrafo 1º. Diretor administrativo, o qual será responsável pelas compras e licitações do Canil. Parágrafo 2º. Secretário, o qual será responsável por marcar consultas e castrações para a população, bem como outras atividades do cargo. Tratadores, os quais ficarão responsáveis por tratar dos animais, além da limpeza dos vasilhames de águas e de comidas dos mesmos. Aqui eu faço até uma interrupção. A gente precisa também que seja comprado vasilhas, né, adequadas lá para o canil, para atender a todos os animais. Parágrafo 4º, faxineiras, as quais ficarão responsáveis pela limpeza do ambiente. Os veterinários que a gente tem, né, mas ainda falta, porque a gente precisa fazer com que o canil funcione além das 5 horas da tarde. Porque o canil só funciona até às 5. E nesse período das 5 até às 7 da manhã do outro dia, fica desguarnecido. Então, a gente precisa fazer com que a secretaria faça um convênio com uma clínica para poder dar o suporte nos casos de atropelamento, nos casos que venham a acontecer durante a madrugada, durante a noite, ou que faça o concurso público para contratar mais veterinários, que o canil funcione 24 horas em sistema de plantão. Mas que o plantão funcione, né? Quando você ligar, o veterinário possa atender. Veterinários que desempenharão as funções, né? Motoristas, o qual ficará responsável por dirigir o carro usado para os resgates, bem como auxiliar nos mesmos, resgatista, o qual ficará responsável pelos resgates dos animais para encaminhar para o canil municipal. Artigo 2º. Os cargos deverão ser selecionados através de concurso público a ser promovido pela secretaria competente. Artigo 3º. Os valores salários para as respectivas funções serão criados pela secretaria competente. Artigo 4º. No local deverá ser instalado o ponto digital a fim de controlar o horário de expediente dos funcionários. Artigo 5º. Fica permitida a ação dos voluntários para ajudar no trato com os animais, banhos, passeios, feiras de adoção. Artigo 6º. A despesa de execução da presente lei correrão por conta própria e verba orçamentária suplementada, se necessário. Revogada as disposições contrárias, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Araguari, 9 de setembro de 2025. Então, para que a gente resolva grande parte do problema que a gente tem na nossa cidade hoje, em relação a resgate, em relação à demanda muito grande que acaba sobrecaindo em mim, a gente precisa fazer com que esse anteprojeto funcione, com que esses cargos possam ser criados, e que o canil exerça a sua função de fato, né, que é dar o suporte para esses animais, tirar essa sobrecarga dos bombeiros, fazer com que tenha o atendimento fora do horário, porque se tem um animal atropelado que está correndo risco de morte, ele não pode esperar até no outro dia, 7 horas da manhã, para ser atendido por um veterinário do canil municipal. A gente precisa ter esse suporte. A gente precisa ter uma clínica credenciada para receber esses animais, e no outro dia o canil vai lá e leva esse animal para o canil municipal, ou a gente precisa de mais veterinários para funcionar em caráter de plantão, para resolver o nosso problema dos protetores, o meu problema, de todos nós que já estamos sobrecarregados, e o poder público poder, de fato, assumir o seu papel em relação aos animais aí da nossa cidade. Então, que, né, dessa vez a gente possa aí fazer com que esse anteprojeto volte para essa casa em forma de projeto e que se resolva de uma vez por todas toda essa situação. O diretor do canil falou que vai lá, né, resolver essa situação aí dos animais do DJ. Espero que realmente se resolva, porque senão é outra situação que daqui a pouco está aí nessas páginas de fofoca e todo mundo, né, só sabe bater em vez de resolver o problema. Agora aqui... Vereadora, Oi? Gostaria de parabenizar a senhora pela iniciativa. E ontem eu presenciei um atropelamento e realmente o Corpo Bombeiro deu lá a mão deles, mas demorou,
Inclusive, muitas pessoas falam, vamos ligar para a Débora, ligar para a Débora, né? Inclusive, a senhora não recebeu a ligação porque eu estava sem telefone, só queria ligar para a senhora. Mas parabéns, eu gostaria de acompanhar a senhora nesse projeto. Assino como proponente. É muito importante o apoio de vocês. Débora, parabéns como sempre. E eu também gostaria de poder acompanhar a senhora. Assina como proponente, Alex. Obrigada. E aqui eu vou dar uma informação que a campanha antirrábica, para eu não ter que voltar na tribuna, ainda tem 9 minutos, então eu vou usar o meu momento aqui para poder dar uma informação que a campanha antirrábica foi estendida. Teve várias pessoas que perderam, né, a vacinação, que nos procuraram. Então, ela teve uma prorrogação aí de 1 semana e várias flexibilizações na questão da vacinação. Então, já teve ontem, né? Hoje, dia 9, vai ter uma equipe percorrendo as ruas do bairro Vieno e do bairro São Sebastião. Então, que as pessoas fiquem atentas sobre a essa equipe que vai estar percorrendo. Vai ser das 5 horas da tarde às 8 da noite. Então, se você não vacinou seu animal contra a raiva, hoje vai estar no Vieno e no São Sebastião, das 5 às 8 da noite, gente. Um horário excelente para quem trabalha. Então, foi pensado em tudo. Talvez a pessoa não tenha condições de levar. Então, hoje vai estar no Vieno e no São Sebastião. Amanhã vai estar no Milênio e no Novo Horizonte. Na quinta-feira, vai estar no Santa Helena e no Centro. Na sexta-feira, vai estar no Independência, no bairro Goiás. Desses pontos, das 5 às 8 da noite. Então, você que não conseguiu vacinar seu animal, não perca, porque é a última oportunidade. E a gente também tem, juntamente com essa ação que vai ser feita aí nos bairros, a gente tem os postos, né, que vai ficar no dia 13, das 9 às 5 da tarde, na Rua das Nogueiras, Avenida Minas Gerais, Praça Rondon Pacheco, Avenida Batalhão Mauá, Avenida Oswaldo Peru 7, lá na esquina com a Rua B. A gente vai ter também na Avenida Brasil, na Avenida Mato Grosso, na Avenida Geraldo Teodoro, no BSF do Portal dos IPs. Então, nesses postos de vacinação, será das 9 às 5 da tarde. Então, não perca, é a última chance. A gente precisa fazer com que a maioria dos animais aí consigam ser vacinados, para a gente não ter a volta, né, da raiva no nosso município e fazer com que a gente consiga bater meta. Porque a gente precisa bater uma meta para que no próximo ano a gente tenha disponibilizado aí pelo governo a vacinação antirrábica no nosso município. Então, se atentem, tem postado na minha rede social, tem postado na rede social do município, não percam a vacinação. Essa é a última semana que vai estar disponível aí para a população totalmente gratuita. Por hoje é só, obrigada.